Santana Lopes e de António Vitorino, na edição da noite. Boa noite a ambos. Começamos por falar do que temos falado muito aqui da Grécia. Amanhã há a reunião do Eurogrupo, depois Cimeira Europeia. Neste momento o Primeiro-Ministro grego está a falar no Parlamento, posto que deverá decorrer uma votação de uma moção de confiança. A pergunta que vos lanço é o que esperar da reunião amanhã do Eurogrupo. António Vitorino, as expectativas têm que ser muito moderadas. Eu acho que os protagonistas, quer do lado grego, quer do lado europeu, sobretudo os alemães, estão a falar para as suas próprias opiniões públicas. O jogo ainda não começou. E amanhã será provavelmente a primeira ocasião em que, em sede própria, no Eurogrupo, se começarão a ter que pôr em cima da mesa algumas das condições. Eu sou otimista. Eu acho que não haverá solução amanhã, mas acho que haverá uma solução. Acabará por prevalecer o bom senso. Porque acho que os riscos de haver um impasse e haver uma ruptura são demasiado grandes, quer para a Grécia, quer para o conjunto do projeto europeu. Isto dito, eu acho que as questões que estão em cima da mesa só podem ser resolvidas ao mais alto nível. Ao nível dos chefes. Ao nível dos chefes de Estado e de Governo. E, portanto, amanhã haverá um primeiro embate. Os alemães farão o papel de polícia mau. A senhora Merkel manifestamente deixou o Sr. Schäuble fazer esse papel, que ele, aliás, aparentemente faz com gosto e até com alguma naturalidade. Depois, olhos nos olhos, na quinta-feira, há um Conselho Europeu informal e o que vai ser necessário é estar muito atento ao tom das declarações dos responsáveis políticos na quinta-feira para perceber o que é que se vai passar nas próximas semanas. Sendo certo, o Santana Lopes, que é preciso haver unanimidade nos 19 países da zona euro e, portanto, basta que a Alemanha continue com uma posição de firmeza para que esse acordo não exista, não é? Sem dúvida. Sem dúvida, mas qualquer solução, para ser verdadeira solução, terá que ser de facto negociada com a Alemanha, independentemente da questão da unanimidade, que é verdadeira. E ainda estamos longe disso. Curiosamente, existiram nestes dias alguns sinais de, não vou dizer desavença, mas de dissonância em países ou Estados que costumam estar alinhados. Para além da questão atlântica ou da questão estratégica, nomeadamente o Ministro das Finanças do Canadá, para além do Presidente Obama, até a Áustria, país... A Áustria foi simpática, não é? Simpática com o governo grego, mas a simpatia com o governo grego traduz ali uma ligeira dissonância com a posição... Ligeira? Real dissonância com a posição alemã. Isto, pronto... Não força propriamente os alemães a, por essa razão, reverem a sua posição, mas é sinal daquilo que já aqui aflorámos, ou seja, de que, apesar de tudo, há também sinais na Alemanha de alguns, no bloco que normalmente está com a Alemanha, de alguns desvios em relação ao pensamento ortodoxo. E, portanto, a Áustria, que é um país que tem, por exemplo, muitas relações com o leste, relações económicas, tem milhares de milhões de euros investidos, nomeadamente na Ucrânia, mas também na Rússia, é um país muito sensível, por exemplo, à preservação dos equilíbrios tal como eles existem, porque não pode correr o risco de perder ou de sofrer danos graves nesses níveis de investimento. Há, portanto, interesses na Europa de Leste. Há níveis há tipos de interesse muito variados que vão estar em cima da mesa, mas como dizia António Vitorino, quer dizer, seria uma óbvia falta, uma prova de muita falta de senso se não houvesse um acordo que ainda vai demorar umas 2 semanas, apesar de eles terem o prazo até maio. Mas eu acho que a Europa, a questão é esta, a Europa agora devia estar a crescer, a investir, a tratar de como criar emprego, a entrar numa nova fase de confiança. Mas não está, Está a ver? não é? Lembre-se que as eleições para o Parlamento Europeu foram no início do verão do ano passado, depois a tomada de posse dos comissários, depois tudo isto, e estamos todos à espera que a Europa arranque para uma fase nova, com novos dirigentes, etc. E nunca mais se consegue. E como é que olha para estas declarações por parte de Atenas de que terá, enfim, de que a Grécia tem um plano B que pode passar pelos Estados Unidos, pela China ou pela Rússia? Mera, enfim, como diria o demagogia, soldado,
malandrice. Malandrice. Malandrice, mas da forte, não é? Sim, malandrice Maria Alice, dizia o Raul Solnado nas suas histórias. Com toda a franqueza, não acredito. Com certeza sabemos, a Grécia está ali, tem a Turquia instável, Chipre a querer dar facilidades a forças russas em caso de ajudas humanitárias, não é? Mas os gregos querem estar na Europa. É um dado que nunca podemos perder de vista. Quase 90%, 80 e tal por cento querem estar na zona euro, querem estar na União Europeia, e o Tsipras, o Syriza sabe isso, e o Primeiro-Ministro sabe também isso muito bem. Portanto, eu não estou a dizer que estamos em folclore, estamos em jogadas, estão os peões a mover, uns bispos... Mas é o tipo de declaração, António Vitorino, que provavelmente o Sr. Putin gosta de ouvir, não é? Bom, se fosse o único na Europa a ser dissonante, há vários sinais dissonantes em relação à posição europeia sobre a Ucrânia. Não é só a hipótese grega. Sobre a Ucrânia. Há outros mais preocupantes até. A Hungria, ou a Bulgária, ou a Roménia. Portanto, os sinais de alguma divisão europeia estão aí sobre o tema Ucrânia. A Grécia é mais um elemento. Agora, eu também estou de acordo com o Pedro. Eu acho que, não sei se é malandrice, mas pelo menos ninguém parte para uma negociação estando um pouco encostado à parede, reconhecendo que está encostado à parede. E dizendo, eu não tenho nenhuma alternativa. Agora, realisticamente, o que os gregos fizeram já, e o Syriza, o governo do Syriza, foi preparar um perfil de negociação. E repare, neste momento, se nós chegássemos aqui pela primeira vez, diríamos, quem é que está a ser intransigente? Os alemães. Quem é que já fez cedências à partida, antes mesmo de chegar à mesa? Os gregos. Deixaram cair a redução da dívida. Ontem o ministro Varoufakis trocam um terço das condições do plano de resgate por 10 reformas económicas. Não sabemos bem quais, mas... O que diz ao contrário diz 70% do programa da Troika é para aplicar, 10 reformas surpresas, portanto, cria ambiente, o que até em termos de teoria da comunicação é bom, chama a atenção, e portanto, eu diria que estão demasiadas coisas em jogo para não prevalecer o bom senso. E nós portugueses temos que seguir isto muito atentamente, porque se alguma coisa corre mal, e às vezes as coisas correm mal mesmo independentemente da vontade dos protagonistas, as ondas de choque sobre o euro podem atingir também Portugal. E, portanto, não pensemos que isto nos deixa incólumes. E, portanto, eu acho que nós portugueses temos que ter muito cuidado com a língua, com a maneira como nos referimos à situação na Grécia e, sobretudo, devíamos estar do lado daqueles que estão claramente apostados em que haja um acordo. Porque esse é o interesse da Europa e é também o interesse de Portugal. Mas perigoso ao ponto, como alguém dizia esta semana, se a Grécia sair, nesse cenário da Grécia sair do euro, Portugal ser o segundo a sair? Vamos lá ver, eu não vou ser pessimista. Eu, como lhe disse no princípio, acredito que vai prevalecer o bom senso. Mas há uma coisa que distingue a situação portuguesa da situação grega, não exatamente apenas aquelas que o Dr. Paulo Portas há bocadinho na peça dizia, mas uma muito importante, é que a maioria da dívida pública grega, cerca de 80% da dívida pública grega, é detida por entidades oficiais. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Central Europeu, o Mecanismo Europeu de Estabilidade. Só 20% é detida por privados. Não é assim no caso português. E, portanto, qualquer incerteza sobre a sustentabilidade do euro que reentre pela porta de um impasse sobre a Grécia, acabará por afetar países como Portugal, como a Espanha, como a Itália ou como a Irlanda, cujas dívidas públicas estão maioritariamente detidas por investidores privados, que naturalmente ficarão muito apreensivos, porque não tínhamos nenhuma ilusão. Não está previsto nos tratados sair da zona euro. Atenção, não há previsão de tratado. O que está previsto é sair da União Europeia, só. Não está previsto sair da moeda única. E criar um precedente de um país da zona euro que esteja em situação de insolvência é um precedente gravíssimo que poderá ter repercussões noutros casos, não vou dizer quais, mas noutros casos, e isso deixará naturalmente os mercados financeiros muito nervosos e terá consequências nos juros da dívida. Augusto, mas deixa-me dizer, isto que o António referiu, eu permiti-me juntar uma nota, não vou dizer explicativa, mas para vermos como as coisas são perversas. A Grécia, a sua dívida pública está nas mãos de entidades, a sua dívida nas mãos de entidades públicas, exatamente não tinham privados que quisessem ficar com ela. O facto de Portugal, Irlanda, Espanha estarem numa situação melhor, poderem ir aos mercados, poder estar dívida na mão de privados, leva a uma situação completamente diferente aí, ou seja, Portugal, Espanha, Irlanda, etc. podem sofrer os efeitos de uma situação má com a Grécia, mas a Grécia fica mais protegida nesse aspecto, porque a dívida está nas mãos de entidades públicas. Não sei se me fiz entender.
Muito bem. Bom senso precisa-se também na Ucrânia. Para amanhã está marcada, pelo menos Não sei marcada... se há bom senso que chega na praça. Pronto, é isso que vamos discutir agora. Há uma reunião marcada para Minsk, na Bielorrússia, mas que está ainda em dúvida, porque são pelo menos 4 países envolvidos, a Rússia, a França, a Alemanha e a própria Ucrânia, naturalmente. São encontros, Pedro Santana Lopes, que, enfim, têm dado em nada. Sim, espera-se pouco também do da manhã. A ideia era conseguir um cessar-fogo e criar uma linha, pacificada de 50 a 70 quilómetros na linha da frente, mais ou menos desmilitarizada. Não sei se vai ser possível e, portanto, neste momento o que se espera é que da manhã nada de especial saia. Agora, como o António dizia há pouco, na Europa há vozes de facto dissonantes, há diferentes posições. O presidente Obama fala na hipótese de armar já as forças da Ucrânia caso não haja um acordo. A chanceler Merkel diz que ainda é cedo. Portanto, mesmo entre os aliados da NATO, e já agora NATO, qual é o papel da NATO no meio disto tudo? Parece aqui um pouco perdido, embora se fale numa força transporte rápido, fala-se em algumas medidas, mas faz 20 anos sobre o fim da guerra nos Balcãs, se bem me lembro, onde houve muita hesitação europeia, houve muita determinação norte-americana. Aqui eu não digo que haja hesitação, mas quer dizer, não há uma política comum, de facto. E o presidente Obama, muito pressionado internamente, vai ter dificuldade em recusar algum sinal de apoio efetivo e concreto às forças militares ucranianas. E aí pode ser o caminho para uma fase mais perigosa. Mas é a impressão minha, ou ele foi claro esta semana quando avançou com a proposta de armar as forças de Kiev e depois recuou, enfim, depois do encontro com a senhora Merkel? Disse que a solução estava ainda em aberto, em estudo, portanto não se quis comprometer. Eu há pouco, ao vir aqui para os estúdios da SIC, ouvi que há um despacho da Reuters há poucos minutos a dizer que houve um acordo técnico quanto às condições do cessar-fogo. Vamos ver se confirma, se não se confirma. Mas esse era um pré-requisito para que amanhã a reunião se pudesse realizar. A questão política mais complicada é saber qual é o grau de autonomia das zonas da Ucrânia do Leste, que são russificadas, que estão hoje sob controle dos separatistas russos. Que grau de autonomia é que eles vão ter dentro da Ucrânia ou não? E essa questão política é uma questão central, porque é uma promessa do atual presidente ucraniano, Poroshenko, que nunca foi muito concretizada, isto é, foi sempre assinada como a solução política, mas nunca passou a vias de facto. E portanto esperamos que amanhã, durante a reunião de Minsk, pelo menos, saia um quadro de negociação sobre as partes políticas do acordo, para as quais um cessar-fogo é imprescindível. Muito bem, avançamos para um outro tema da atualidade, mais um escândalo fiscal na Europa, enfim, com a cumplicidade, ou pelo menos até com a própria promoção de uma entidade bancária e com nomes portugueses envolvidos. Pedro Santana Lopes, volta e meia, caímos nisto. Infelizmente, e esta tem um caráter algo insólito, nomes de facto eventual colaboração de uma entidade financeira muito determinada, uma longuíssima lista de nomes, recursos muito significativos, também de pessoas de nacionalidade portuguesa ou com ligações a Portugal, e portanto aqui de facto uma prova mais de uma grande capacidade organizativa em matéria de evasão fiscal, infelizmente. E, portanto, de grande capacidade e legítima de tornear tudo aquilo que tem sido feito para combater essa evasão. E por isso cada vez mais... E é uma escala transnacional. Exatamente. Por isso cada vez mais vozes clamarão por uma política fiscal concertada, por maior cooperação entre as autoridades europeias, mas a questão não se confina ao espaço europeu e, de facto, embora... o que foi agora revelado se circunscreva mais aqui este espaço regional. Mas são situações que ultrapassam continentes. Agora, a dimensão disto, aqui na Europa, e os termos em que aparece, e dizer-se que foi uma lista entregue à senhora Lagarde, e depois quem a divulga, estão-se a passar vários fenómenos estranhos, não
em vários países europeus, de facto, em matéria de desautorização do poder dos Estados e das entidades policiais ou das entidades tributárias, sem dúvida nenhuma. Era por aí que eu queria também ir, numa altura em que tenho a informação avançada pela Agência Lusa de que o Ministério Público está a acompanhar a situação e a recolher todos os elementos relacionados com esta denúncia. O que é que falha aqui? São os mecanismos de controlo de cada Estado? Como é que se chega a um ponto desses? Quer dizer, avança-se com uma portuguesa que alegadamente terá qualquer coisa como 250 mil milhões, ou são assim números verdadeiramente... 250 milhões. Sim, milhões. É sim. mais ao nível português. Pronto, mas é... 225 é muito milhões, dinheiro, sim. obviamente, Mas é muito dinheiro. Sim, todos nós às tantas já Às tantas já não sabemos 100 mil milhões, mas já pode ser uma coisa ou outra. 225 milhões, para que fique agora o número certo. Estamos a falar já de números de uma natureza... astronómicos. Sim. Olha, eu acho que toda a gente sabia sempre que o segredo bancário suíço era utilizado abundantemente para evasão fiscal. Até porque certo tipo de evasão fiscal na Suíça não era considerada crime. E, a partir de certa altura, dentro do espaço da União Europeia, houve um acordo de troca de informações muito importante sobre os depósitos bancários feitos por cidadãos da União Europeia noutros Estados-membros da União Europeia. Isto é, quem tem uma conta, por exemplo, em França, as autoridades francesas estão obrigadas todos os anos a comunicar às autoridades tributárias portuguesas quais foram os juros e os proventos dessa conta que um português tem na França. Não era assim na Suíça. E, desde há uns anos a esta parte, a Suíça passou a estar integrada nesse acordo de troca de informações. Mesmo assim, havia umas contas especiais, de facto, que estavam protegidas desse tipo de acordos. E o que alterou verdadeiramente a prática dos bancos suíços, ou dos bancos sediados na Suíça, ou com filiais na Suíça, e este não é um banco suíço, é o HSBC, que não é um banco suíço, é um banco filial suíça. Não é filial suíça. Sabe qual foi o que é que alterou o jogo? Foi a pressão americana. Isto é, na sequência da crise, os Estados Unidos da América apertaram, perdoe-se uma expressão plebeia, os bancos que estavam nos Estados Unidos, dizendo: se vocês não nos dão as listas dos vossos clientes com contas numeradas na Suíça, nós vamos criar-vos aqui uma vida muito difícil. E houve vários bancos que deram essas listas. A partir do momento que os Estados Unidos pediram essa lista, a Alemanha pediu a lista, e tudo isto é já posterior à crise. Esta de que estamos hoje a falar é uma lista mais antiga. É uma lista que foi dada em 2007 à Sra. Lagarde, quando ela ainda era Ministra das Finanças da França. Os franceses usaram esta lista para ir atrás de algumas personalidades públicas e grandes depositantes na Suíça, deram uma cópia da lista em relação aos gregos ao governo de então da Grécia, que aparentemente não fez rigorosamente nada, e aparentemente, tanto quanto se sabe, não divulgaram a lista a mais ninguém. Hoje a lista é divulgada por um grupo de jornalistas através de uma fuga, digamos assim, e portanto vai ser muito interessante ver não só os artistas, os desportistas, os políticos, os chefes de Estado, até há 2 reis na lista. Mas há a realeza. O rei de Marrocos e o rei da Jordânia, isto é, pessoas que utilizavam aquilo que era possível fazer na Suíça à época, e que hoje, de facto, devo também dizer, já não é possível fazer. E vai entrar em vigor o acordo sobre taxação das poupanças na Suíça em 2018, Exato. não é? Portanto, é 2014. Porque está no espaço europeu. Está no espaço europeu. Embora haja cidadãos de 206 países. Eu há pouco disse circunscrito à Europa, o banco e o país, não é? Mas quando eu disse transnacional é porque... Agora, a verdade é que, havendo portugueses, é confirmar-se a existência de portugueses envolvidos, os cofres do Estado português poderão ter, enfim, sido lesados em muito dinheiro, não é? Já não digo milhões nem 1000 milhões, que é para não me atrapalhar. Sim, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Não, mas chega pelo menos, chegará aqui a 2 mil milhões, vários milhões, não é? Mas não. Estamos a falar de 200 milhões num caso, 200 milhões no outro. Eu creio que se aproximam de 1.000 milhões no total, mas não vou jogar. Deve chegar aos 2, mas deve repara, ficar pelo 1. Há um problema aqui. Agora a questão é se foi prescreveu ou não. Pois, há um problema de prescrição, mas há sobretudo um problema. Este tipo de situações sai reforçado quando há depois as amnistias fiscais. Porque as amnistias fiscais, porque comportam também a amnistia da parte criminal, acabam, digamos assim, por
limpar, entre aspas, todo este tipo de situações. Uma esponja. E, portanto, isso não é prática de todos os países, mas alguns países utilizaram essa prática. Mas muitas vezes os países dão as amnistias, por exemplo, para o regresso de capitais, que é uma matéria muito falada em relação a um processo que tem estado na berra, um processo judicial, para promover o regresso de capitais ao país, porque é bom para o país que os capitais regressem às instituições bancárias, por causa também da balança com o exterior, por várias razões. Mas depois tem as contras, não é? Quando há, de facto, depois ilicitudes pelo meio, a parte criminal, entretanto, ou prescreveu, ou foi perdoada na amnistia, e, portanto, não há bela senso, E não. instala-se o sentimento de De impunidade. desautorização dos Estados e de impunidade. Precisamente. Gostava de olhar agora convosco para alguns números conhecidos esta semana, relativos ao déficit comercial português. Falámos ainda há pouco de crescimento na Europa, ou de estagnação económica em certos países. A Alemanha anunciou que teve o maior excedente comercial de sempre, e ficámos a saber que a Alemanha também é o país que mais desequilibra as contas portuguesas. Há aqui muito trabalho para a nossa diplomacia económica. Há aqui uma obrigação das autoridades alemãs compreenderem que, em relação aos países, principalmente aos países que precisaram de ajuda externa, tem uma obrigação adicional, que aqui há um ano se falou, em novos investimentos alemães, um novo investimento estilo auto-Europa, etc., mas têm, de facto, a obrigação de promover, junto aos seus empresários, do próprio setor público, em alguns casos, conseguir as energias suficientes para canalizarem recursos para apoio ao desenvolvimento em Portugal e em países. Não é só com Portugal que a balança comercial desequilibrou em relação à Alemanha. A Alemanha desequilibrou um pouco como os partidos aluvião, quer dizer, a Alemanha nessa matéria é um país aluvião, desequilibra por todo o lado, não é na Europa. Agora, tem uma especial obrigação para com os países que foram vítimas de processos de ajustamento, passaram por processos de ajustamento muito complicados. Agora, não podemos deixar de dizer que, apesar de tudo, as nossas exportações cresceram menos do que o ano passado, em 2014, mas cresceram em relação ao ano passado, o que é um sinal positivo. Eu não sou daqueles que dizem, um sinal extraordinário, viva o governo, não viva nada disso, mas pronto, cresceram dentro do crescimento. É evidente, a economia alemã, e dentro daquilo que comprámos, a economia alemã exportou muito, e dentro do aumento do nosso consumo, os alemães beneficiaram com isso. E, portanto, volto a dizer, não há bela senso, não. E neste caso, isso não é forte. António Vitorino, que, como eu dizia há pouco, o déficit de uns, ou as dificuldades de uns, são os excedentes de outros, não é? Esse é um dos desequilíbrios genéticos da zona euro e é uma questão política central que tem que ser analisada. A Comissão Europeia, a anterior, aliás, Dr. Barroso, lançou em 2013 uma investigação sobre os chamados excedentes da Alemanha. E, em 2014, a Alemanha bateu o recorde histórico do excedente. Isto é, mais de 7% do produto interno bruto de excedentes da balança comercial da Alemanha com os outros países. Não é só com Portugal, portanto, não nos consideremos especialmente visados. E, nesse sentido, estes desequilíbrios não é só a Alemanha. Há uma coisa que é escondida completamente, é que a Holanda, a Áustria e a Finlândia juntos têm um excedente comercial igual ao da Alemanha. Portanto, já vão dois. E estes desequilíbrios entre países altamente sedentários e países deficitários na mesma zona monetária gera um desequilíbrio de competitividade que não é sustentável. E, portanto, esta questão tem que ser tratada, em primeiro lugar, a nível político. Não queixando-nos nós da eficácia alemã, porque os alemães têm carros mais performantes do que os italianos ou do que os franceses, e os portugueses gostam mais de carros alemães do que dos carros franceses ou dos carros italianos. Não, essa não é a boa aproximação ao problema, mas a aproximação ao problema é assim, se estamos num projeto comum, então tem que ser corrigidos este tipo de desequilíbrios. E os países que têm excedentes têm que dinamizar a sua procura interna para que os países periféricos possam aumentar a sua exportação para esses países. Isso não resolve os problemas económicos de Portugal, mas pelo menos seria um sinal de confiança no projeto comum europeu e seria, sem dúvida, também um estímulo à própria economia europeia, que infelizmente está muito anémica. Mas é mais um sinal de que a construção europeia, tal como a tínhamos desenhado ou pensado, neste momento está toda em ebulição, não é? Está toda em ebulição. Política, financeira, económica. Sim, nos vários níveis, social, económico, político. Mas deixa-me dizer uma coisa, porque muitas vezes há esta teoria, a Europa, se tivesse cá os grandes líderes de há 20 anos,
Ela foi mal concebida neste aspecto, o sistema monetário e as metas macroeconómicas, foi mal concebida de início, no tempo dos grandes líderes, que se fala muito, é sempre a cada época, diz que os líderes bons eram os de 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos atrás. Começa em Maastricht, ou seja, estabeleceram-se objetivos iguais para países que aderiram a uma mesma moeda, iam aderir a uma mesma moeda, e com níveis de desenvolvimento muito diferentes. E, portanto, este foi o pecado original da construção europeia que demorou 2 décadas a vir ao de cima e a rebentar juntamente com a crise do sistema financeiro. Quando o sistema financeiro e o subprime em 2008 fizeram deflagrar a crise, que começou nos Estados Unidos, mas esta irracionalidade europeia, destes desequilíbrios com uma mesma moeda, levaram a que rebentasse os podres desta construção e os erros desta construção. E é disso que ainda não se vêem sinais de que os pensadores da política europeia, pelo menos os que têm responsabilidades públicas, não falam a outros níveis, tenham acordado para o corrigirem, porque continuam a insistir em receitas velhas, em receitas ultrapassadas, e não acordarem para problemas reais, como estes, que são tão graves, eu diria, a prazo como o da Grécia. A Grécia foi uma bolha que rebentou. Uma bolha de uma situação muito desequilibrada. Mas aqui, pela Europa fora, estão várias bolhas, várias dívidas, de excedentes pesados demais, déficits pesados demais, dívidas de países com economias desenvolvidas muito pesadas, e tudo isto está assim debaixo do tapete. Varrido para debaixo dos tapetes. Meus senhores, o nosso tempo está praticamente a chegar ao fim. Eu bem sei que terminámos a semana passada dizendo que só falaríamos de presidenciais aqui em outubro, mas também exceto dissemos... sobre os outros. Exceto sobre os outros, e é sobre os outros que eu queria falar. Desculpar-me, não vou quebrar nenhum acordo que tínhamos feito os três. António Vitorino, parece que António Guterres pôs definitivamente de parte a hipótese de ser candidato. Isso altera os dados do jogo nessa área política ou não? Eu não sei, não tenho nenhuma confirmação disso. Se quer ter certeza sobre quem é ou não é candidato, é melhor perguntar ao professor Marcelo Rebelo de Sousa. Mas é aquela... Ele é que sabe. Sim, mas ainda no domingo Marcelo Rebelo de Sousa deu assim como garantido candidato a Belém. Então não há como perguntar ao Dr. Marcelo, ele é que sabe tudo. E se lhe perguntar com jeitinho qual vai ser o resultado, ele também lhe diz, vai ver. Mas diga-me uma coisa, quem é que vai ser mesmo o próximo Presidente da República? Aquele que sempre disse que para si seria o melhor Presidente, o melhor candidato... Respondendo a sério, ele não disse isso, eu não ouvi o engenheiro Guterres tirar-se de fora, e eu acho que estou de acordo com o Dr. Pedro Santana Lopes. Esta é totalmente prematuro estar a fazer esse frenesim presidencial. Eu? Sim. Está de acordo consigo próprio, não é? Estou de acordo. Do engenheiro... Não, se o xadrez... Se altera? Se altera, sim. Sim, se o engenheiro Guterres não vier... Sim. Não acho que se altere muito se houver outro António, sinceramente. Muito bem. E se houver um Rui... Não quebrando o acordo. Sim, mas então ficamos por aqui. E se houver um Rui? Não sei. Ainda hoje ouvimos declarações, enfim, em que não sei. Acho que estamos a chegar próximo do tempo, desculpe, não é fugir à sua pergunta, em que verdadeiramente aquilo que eu disse a semana passada, a questão das legislativas e da coligação vai vir à tona, de uma forma muito mais intensa do que se podia esperar. E estamos já em 10 de fevereiro tem só 28 dias, março e abril vão ser de facto muito para legislativas, e foi por isso que achei que nada lá caberia de presidenciais. Meus senhores, muito obrigado, muito boa noite. Obrigado, boa noite. Até para outubro. Se Até para outubro.